Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que ninguém te conta sobre o Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC. E esse tema se tornou relevante diante da quebra de duas instituições financeiras recentemente, a BRK Financeira e a Portocred. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como eu antecipei para vocês, houve a quebra de duas instituições financeiras. Já vamos falar a respeito disso brevemente. Mas antes, o que viria a ser o Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC? Ele é uma associação privada, criada em 1995. Sendo a associação, não possui fins lucrativos. Sociedade sim, associação não. E esse fundo, ele funciona como um seguro para o sistema financeiro nacional. É um seguro em que as instituições financeiras que fazem parte dele precisam sustentá-lo a fim de garantir que credores e investidores não serão completamente lesados em casos de instituições financeiras pouco solventes ou completamente insolventes. E aí ele te traz essa segurança. Do contrário, poucas pessoas, somente aquelas arrojadas, iriam investir em instituições financeiras. E esse fundo, ele garante o valor de até R$250 mil por cada título que você possui. Então, se você investiu num CDB da BRK, você vai receber até o limite de 250 mil. E esse limite, ele considera tanto o principal quanto os juros acumulados enquanto você ficou posicionado nesse título. De tal modo que você nunca, e esse aqui é um primeiro ponto, pode investir mais do que R$250 mil em um CDB, por exemplo, que está garantido pelo FGC, porque a garantia se limita a 250 mil no total, inclusive para contas conjuntas. E o FGC garante o quê? Depósitos de poupança, por isso a poupança é tão visada pelo brasileiro, letras de câmbio, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, que é a LCI, o LCA, que são as letras de crédito do agronegócio, os depósitos à vista, obviamente, o RDB, o CDB e até mesmo operações compromissadas. E o que não seria coberto pelo FGC? Recursos captados no exterior, mas aí existe uma outra garantia, que seria o FGC, entre aspas, dos Estados Unidos, por exemplo, numa conta global, como uma conta nômade. Depósitos judiciais, não tem essa garantia. A letra imobiliária garantida, a letra imobiliária, não confundir com a letra hipotecária, e alguns outros títulos. Vale ressaltar que esse limite de 250 mil é limite individual, o limite global é de até 1 milhão. Então, eu tenho garantido 250 mil com uma instituição financeira, aí mais 250 mil com outra, mais 250 mil com outra e mais outra. Por exemplo, 4 instituições financeiras, isso totaliza R$1 milhão. Por isso que se diz que o limite de 1 milhão se refere ao CPF ou CNPJ. Muito bem, e como eu falei para vocês, a BRK Financeira, que tinha muitos CDBs no mercado, oferecendo rentabilidades elevadíssimas, teve ali a sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil. Para quem não sabe, liquidação extrajudicial é como se fosse a falência para as outras empresas não financeiras. E aqui está o ato do presidente do Banco Central 1359 de 2023, que decretou, nomeando ali como liquidante, que passa a ser o administrador da instituição financeira, a Veritas Regimes de Resolução Empresarial Limitada. Então, quando você decreta a intervenção, a liquidação extrajudicial, você nomeia um interventor, um liquidante, para fazer o pagamento dos credores, fazer a venda dos ativos e, finalmente, extinguir com a sociedade. Só para você ter uma ideia, a BRK Financeira tinha ali 15 CDBs ativos. Além dela, como eu falei para vocês, a Portocred também foi liquidada. Em especial sobre a BRK, que era mais popular, presente em diversas corretoras, inclusive, a BRK tinha ali diversos títulos, muitos deles atrelados ao CDI e ao IPCA. Se você for aqui no site ainda da BRK, que está ativo, você vai perceber aqui, ó, rentabilidade superior ao Tesouro Direto. Por quê? Porque oferecia aqui taxas bem mais elevadas do que a média de mercado. E por que taxas elevadas assim? Porque o banco já estava quebrando, ele precisava de capital. E para isso ele oferece um prêmio de risco maior. E aí, diante dessa situação, os investidores podem solicitar até R$250 mil dos CDBs da BRK Financeira. Mesmo que você tenha vários CDBs, o limite é por instituição financeira. Então eu tenho 4 CDBs da BRK. Eu só vou ser ressarcido até 250 mil. Então essa é outra cautela. O limite é por instituição financeira. Então, além da primeira cautela, que é justamente não colocar 250 mil porque você tem que considerar os juros que serão acumulados no período, entender que
o limite é para a instituição, então não interessa quantos títulos você possui da mesma instituição. E aí, dentro do site do FGC, há todo o passo a passo para obter esse ressarcimento. Pode levar aí 30 a 60 dias, depende muito, esse prazo acaba variando bastante na prática. Mas o que eu gostaria de destacar aqui primeiramente com vocês é o seguinte, e esse é um ponto que ninguém fala. Reclamações de problemas para completar cadastro no FGC se espalham pelo Reclame Aqui. Ou seja, um primeiro ponto, olha a dor de cabeça que você vai ter. Por mais que você esteja garantido pelo FGC, você vai ter essa dor de cabeça, inclusive para ter dificuldade de fazer o cadastramento lá no FGC, porque essas duas instituições financeiras deixaram algo em torno de 54 mil credores à deriva, precisando serem ressarcidos pelo FGC. E o que está acontecendo? Em uma ronda feita dentro do site Reclame Aqui, percebeu-se que era possível encontrar mais de 10 páginas de reclamações envolvendo dificuldades para concluir o cadastro, que iam desde problemas com travamento aplicativo até a falta de envio de mensagens SMS. E aqui diversas reclamações. Então isso aqui é uma primeira dor de cabeça que você vai encontrar e está encontrando, principalmente se você tinha algum título da BRK ou da Portucred. E aí vale ressaltar o seguinte, antes de trazer aqui um ponto final desse vídeo. Antes de você investir em renda fixa em qualquer CDB ou qualquer outro título de crédito, o mais importante, além da taxa que está sendo oferecida pela instituição financeira, é olhar a saúde financeira dessa companhia. Isso é o mais importante. Afinal, você já está investindo em renda fixa porque provavelmente você é um investidor mais conservador, tem um certo temor da renda variável, ou está ali investindo mesmo para mera diversificação. De qualquer forma, você deveria ter no mínimo a cautela de verificar o emissor. E como que você pode fazer isso? De uma forma simples, você pode ir aqui em Banco Data, e aqui eu peguei para vocês o caso da BRK Financeira. Olha só esse índice de Basileia, 0,6. Como que eu verifico isso? Se você pegar aqui o ativo total da BRK, quer dizer que ela tinha 1,7 bilhão em ativos. Você vai falar, pô, bom, né? Bom, desse total, 1,6 bi são captações. Não bastasse isso, demonstrando aqui que a companhia só tinha algo em torno de 100 milhões de reais e menos do que isso o patrimônio líquido nem chegava a 100 milhões, você tem aqui resultados ridículos dessa instituição. 2019 um lucro de 2 milhões, 2020 e 2021 prejuízos aqui que acumularam quase 100 milhões de reais. E aí, um lucro parcial de 2022 de 10 milhões. Portanto, uma estrutura de capital completamente comprometida. Era praticamente certo que isso aqui ia acabar ocorrendo, essa quebra. A Portucred não era tão arriscada assim, ainda assim essa Basileia está muito baixa. Ativo total 656, quase 657 milhões, captações 510. Igualmente, olha o tamanho do prejuízo em 2022, superando lucros de 3 anos anteriores. Completamente insustentável a situação dela. Caso você tivesse feito essa simples consulta, você já perceberia que seria cilada qualquer título de crédito dessas instituições. Por isso, ao escolher, de novo, qualquer título de renda fixa, primeiro, olhe o emissor. Segundo, tome a cautela de observar o limite de 250 mil por instituição financeira e considerando que se trata de um limite que abrange os juros acumulados durante todo o período até o vencimento do título. E aí o que ninguém te conta, além dessas dificuldades que eu trouxe aqui para vocês, inclusive envolvendo dificuldade para realizar cadastramento no FGC, o que ninguém te conta é que o FGC possui um limite, além desses limites de 250 mil reais e 1 milhão por CPF ou CNPJ. Por quê? Porque o FGC, por se tratar de um seguro, ele não tem dinheiro infinito. Se você pegar aqui a última demonstração financeira semestral que foi apresentada pelo Fundo Garantidor de Crédito, você vai perceber que ele tem algo em torno de 80 bilhões de reais de liquidez. É óbvio que com uma liquidez dessa aqui, ele consegue dar conta com certa tranquilidade desses danos causados pela BRK e pela Portucred, que já são danos de bilhões. Agora, suponhamos a hipótese em que diversas instituições financeiras pequenas venham a quebrar, venham a ter a sua liquidação extrajudicial decretada. Inúmeras instituições financeiras pequenas, ou até de médio porte, quebrando, sobrando apenas as grandes. Num cenário como esse, suponhamos que o FGC apenas com 80 bilhões não conseguiria ressarcir todos os credores. Se, por exemplo, umas 20, 25 BRK financeira quebrassem num único ano ou num único semestre, você teria problemas de liquidez muito claros com o FGC. Portanto, não fique dependente apenas do FGC ao realizar o investimento de renda fixa. Além da dor de cabeça para receber, o prazo que você tem que esperar, ainda você pode sofrer com o risco de não ter dinheiro suficiente para te devolver. Por isso, nada daquela sardinhagem de tá rendendo 17% ao ano, vou investir, tem o FGC mesmo. Cuidado com isso. O tamanho da taxa deveria ser a última coisa que você olha nesse título. Eu, por exemplo, tenho CDB na minha carteira. Eu utilizo aqui CDB do BTG
BTG Pactual, cujo link eu vou deixar aqui na descrição caso você queira utilizar a corretora, e tem assessor de investimento especializado para te auxiliar caso você precise de uma assessoria especializada. Se você tiver acima de R$200.000, a corretagem aqui é zero para investir em ações, por exemplo. Abaixo disso, a corretagem de 49 centavos por ordem, corretagem porque existe uma assessoria especializada. Isso é para quem realmente precisa. Se você tem autonomia, não precisa pagar a corretagem. E aí, como eu havia falado para vocês, eu tenho aqui CDBs, em especial do BTG Pactual. Por quê? Porque eu uso aqui como reserva de oportunidade, estou recebendo pouco acima do CDI em um banco que é completamente solvente na atualidade, sem me preocupar ali com umas taxas um pouco superiores que eu poderia obter ao investir em outros CDBs. E aí aqui, hoje dentro da minha carteira consolidada de renda fixa aqui no Investidor 10, eu só tenho CDBs do BTG Pactual e apenas um aqui do Zema Crédito Financiamento e Investimento, que é uma posição aqui bem pequena, apenas R$17.000, frente a esses outros CDBs aqui de mais de 40, e ele está com uma Basileia aqui ainda no verdinho, o que permite ainda fazer algum investimento, mas eu coloquei bem menos por ser, obviamente, um título mais arriscado do que o título do CDB. De qualquer forma, só invisto em CDB de liquidez diária, onde eu posso tirar o dinheiro a qualquer momento e não ficar preso no pré-fixado, em que se eu precisar tirar, talvez eu sofra com algum deságio por conta da recompra, ter que tirar no desespero, por exemplo. Não, estou vinculado aqui a um pós-fixado justamente para não ter esse problema também. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aqui aulas exclusivas, como por exemplo esta, onde eu te conto algo específico sobre o indicador preço ou valor patrimonial, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, uma carteira de small caps que montamos lá na área de membros, o desempenho semanal da nossa carteira, aulas sobre small caps, aulas de como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos pelo modelo de Gordon, diversas aulas de valuation, aulas de como investir no exterior e também aulas de como você faz a gestão de risco da sua carteira. Além de lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo, ficar de olho no que está acontecendo com o mercado e ações que estão no radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você já conhecia todas essas especificidades do Fundo Garantidor de Crédito? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!